Aula 3 de 4. Os recursos educacionais do homeschool. Páginas 29 até 50. A preparação dos pais para a implantação do pai. Deu para perceber que, por terem estudado por meio de uma educação escolar incompleta, proveniente de um material didático que não continha os parâmetros mínimos apontados no quadro abaixo, os quais são indispensáveis para compor por inteiro o mais elementar objetivo constitucional, que é aquele que aponta para a qualificação para o trabalho. E por terem sido instruídos por professores que, por sua vez, também estudaram sem aprender que, para ser completa, a educação deveria contemplar muitos outros elementos. A maioria dos pais simplesmente não teve acesso e, por isso, não aprendeu todos os atributos do conhecimento, para piorar a capacidade de entendimento das famílias, como nunca foram competências ensinadas pelas escolas físicas. Praticamente todos os adultos da atualidade jamais ficaram sabendo que existiam outras finalidades que obrigam a educação a promover o exercício da cidadania e o desenvolvimento da pessoa. Primeiro, desenvolvimento da pessoa, indivíduo, espiritual, sabedoria, vocacional, transcendental, alma, virtudes cardinais, vontade, pai, ouro, como sou profundidade, exemplo. Segundo, exercício da cidadania, sociedade, filosófico, inteligência, utilitarista, comunitário, espírito, virtudes teológicas, razão, Espírito Santo, prata, como me vejo, altura, ambição. Terceiro, qualificação para o trabalho, profissão, acadêmico, conhecimento, conteudista, material, corpo, virtudes humanas, sentidos, filho, ferro, como me vem, largura, disciplina. Portanto, além de ser um direito da família para que consigam obter economia, liberdade e produtividade, para as famílias que optam pela educação domiciliar, especialmente por uma que, a exemplo do Homeschool Ave Maria, parte de um projeto pedagógico estruturado e que, da perspectiva do trabalho, fornece e que ensina os pais a buscarem e encontrarem um conteúdo acadêmico mais que completo e que dá dimensão da cidadania e da pessoa. Também inclui matérias que contemplam a filosofia e a espiritualidade, que são indispensáveis para a formação da inteligência e da sabedoria. O desconhecimento dos outros dois objetivos da educação costuma causar desconforto e, às vezes, até mesmo um choque de cultura na mente destes pais. Às vezes, a confusão também vem do fato de que muitas pessoas pensam que homeschool é um método educacional onde os pais ensinam seus filhos. Contudo, ao observar as expressões que o MEC utiliza para explicar a educação domiciliar, é possível perceber que realmente é a modalidade de ensino regular em todos os níveis da educação básica, infantil, fundamental e médio, dirigido pelos próprios pais ou responsáveis legais, com vistas aos 3 objetivos constitucionais que estão detalhados no quadro acima. O texto destacado em amarelo no slide anterior está na cartilha do MEC, que reconhece a educação domiciliar como modalidade educacional em todos os níveis do ensino regular. Baixe grátis no site do MEC ou em www.avemariahomeschool.com.br. É triste constatar, mas na educação moderna, as crianças que começam os estudos como solo fértil, com vários pontos de interrogação, depois de tantas perguntas sem respostas e de resumos que não produzem inteligência nem sabedoria, acabam como terreno árido. Sem saber o valor do seu corpo, a força do seu espírito e o tamanho da sua alma. Ao invés de uma formação, concluem seu processo de deformação com vários pontos finais. Definitivamente esta pedagogia que limita, amputa e diminui não tem sinergia com a educação proposta pelo SAM-HS e pelo PAI, nem com a obra que os pais vão realizar com seus filhos no Homeschool Ave Maria.
Na definição do MEC destacada no texto do slide 29, uma importante realidade pedagógica do homeschool está no trecho que diz: dirigido pelos próprios pais, já que quem dirige caminha junto com aquele que está sendo conduzido. Não sendo raras as circunstâncias em que, antes de conduzir, o condutor tenha que estudar sabiamente o trajeto, de modo que esteja preparado para direcionar com segurança o conduzido ao destino correto. Em termos ainda mais simples, pode-se afirmar que, ao invés de ser um método educacional em que os pais ensinam seus filhos, na prática é o método educacional em que, apesar dos seus medos e de conhecerem as suas limitações, os corajosos pais estudam, aprendem e, junto com seus filhos, saboreiam a experiência de vê-los crescer, não só com vistas à qualificação para o trabalho e do exercício da cidadania, mas para que orgulhosamente sejam testemunhas do desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões. Ou seja, mais do que instruir a criança e o adolescente com o mínimo e incerto conteúdo do material didático, dos métodos e dos processos oferecidos e realizados nas escolas físicas, públicas ou privadas, o homeschool também é um plano de formação integral para todos os membros da família, incluindo os próprios pais. Todos já ouviram um ditado que diz: é preciso deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Contudo, o que tem acontecido é que o mundo está cada vez pior. E isso tem acontecido justamente porque, com foco na dimensão profissional e materialista, através do conteúdo puramente acadêmico, com um conteudismo e um utilitarismo distorcidos e piorados pelo desastre do relativismo religioso, da educação sem virtudes e sem Deus, além de estar formando pessoas que estejam cada vez mais frustradas com suas expectativas e perspectivas profissionais. Parece que, em todos os lugares do planeta, o abandono das dimensões filosóficas e espiritual do conhecimento, que são o único jeito de produzir a inteligência e a sabedoria e que produz o ser humano inteiro, é o que tem impedido as famílias para que deixem pessoas melhores para o mundo. E sem esta qualidade de gente, o futuro e o mundo realmente serão um tempo e um lugar muito ruins a se viver. Lamentavelmente, focando todos os esforços com vistas ao vestibular, que é um objetivo muito menor que as inúmeras possibilidades educacionais possíveis na dimensão acadêmica, parece que existe uma tola convicção de que o sucesso é a causa e não a consequência de uma zelosa e completa educação. Portanto, é triste constatar que praticamente todo o conteúdo, métodos e processos que estão sendo produzidos e aplicados por meios das escolas físicas estejam priorizando a utilidade material do indivíduo, como se este não fosse o mais pobre e mesquinho de todos os propósitos, mas sim o único e o mais importante objetivo da existência humana, diminuindo ou simplesmente desprezando as dimensões e o propósito transcendente do homem, que não só foi feito para ser a imagem e a semelhança de Deus, mas destinado a Ele. Realmente é triste constatar, mas quase todo o sistema escolar se esqueceu do dever moral e constitucional de educar, prioritariamente com vistas às dimensões imateriais do ser, as quais mais preciosas que o ferro do conhecimento acadêmico no texto constitucional são os alicerces e as colunas do corpo, que, além de sustentar o homem, são o solo fecundo a nutrir a alma e o espírito e por isso tem valor de prata, filosófico e de ouro, espiritual. Outro ditado muito popular e bem conhecido é aquele que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei.
Se pode ser assim para quem tem um olho, quantas seriam as vantagens competitivas para aqueles que não só têm 2 olhos, mas todos os sentidos funcionando e bem desenvolvidos por meio de um método pedagógico e perfeito e aplicado pelos educadores mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais carinhosos e zelosos que existem? Uma concorrência desproporcional com os professores das escolas físicas, já que ninguém, mais do que um pai e uma mãe, pode ser mais capaz do que conhecer os detalhes mais mínimos de um aluno ou de estar visceralmente comprometido com o sucesso deles que o pai e a mãe com o seu próprio filho. Como outro professor qualquer conseguirá ser mais competente que este? Além de Cristo e depois dos pais, existirá um mestre mais amado, mais respeitado, mais admirado e mais desejado que este? Num mundo onde a educação escolar sem Deus e com prioridades e virtudes duvidosas consegue fazer com que só 5% dos seus estudantes atinjam o alvo de formação profissional que desejam por meio de uma faculdade. Como será este mundo quando forem reis os jovens que, através do homeschool, tiveram a graça de receber dos seus próprios pais a formação verdadeiramente personalizada, completa e perfeita, que é capaz de fazer com que 80% dos seus estudantes atinjam um alvo de formação profissional desejada por meio de uma faculdade? Depois de prosperar na educação básica através do homeschool com seus pais, como conseguirá transformar positivamente o mundo, um homem e uma mulher, através do seu exemplo e do seu sucesso? 1. Profissional, como empregados, empreendedores ou na área pública. 2. Financeiro, com relação à capacidade de se sustentar, de investir em projetos, de praticar a filantropia, de ajudar as pessoas. 3. Material, para todas as outras coisas onde o dinheiro é necessário. 4. Mental, através de uma firme e equilibrada inteligência emocional. 5. Físico, com um saudável estilo de vida alimentar e esportivo. 6. Familiar, por meio de uma sábia gestão do tempo e das relações parentais. 7. Espiritual, reconhecendo que sua existência humana transcende a vida terrena. 8. Social, cientes de que, pelo bem ou pelo mal, sempre influenciam o mundo. Qual será o potencial transformador dos alunos formados como fruto de uma educação clássica, amorosa, caprichada e perfeita assim? Os 4 pilares da educação perfeita do pai. O projeto pedagógico do SunHS é bem simples e foi estruturado sobre 4 pilares estrategicamente pensados e que conseguem sustentar com perfeição todos os atributos listados no quadro abaixo, os quais são indispensáveis para que seja possível realizar a única educação realmente perfeita e verdadeiramente capaz de produzir um ser humano inteiro, conforme obriga a Constituição Federal, e que só é possível de acontecer através da educação domiciliar, ou seja, por pais educadores. Objetivo constitucional: indivíduo, sociedade, profissão. Dimensão do conhecimento: espiritual, filosófico, acadêmico. Potencial do aprendizado: sabedoria, inteligência, conhecimento. Objetivo do aprendizado: vocacional, utilitarista, conteudista. Potencial da dimensão: transcendental, comunitário, material. Dimensão humana: alma, espírito, corpo. Virtudes desejadas: virtudes cardinais, virtudes teológicas, virtudes humanas. Objetivo da formação: vontade, razão, sentidos. Objetivo divino: Pai, Espírito Santo, Filho. Valor do aprendizado: ouro, prata, ferro. Percepção social: como sou profundidade, como me vejo altura, como me veem largura. Atitude parental:
exemplo, ambição, disciplina. Os 4 pilares são: pilar acadêmico, segundo São Lucas, o Cordeiro de Deus, o trabalhador. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pilar filosófico, segundo São Marcos, o leão da tribo de Judá, o rei. Não usar a relação com Deus em vão. Pilar espiritual, segundo São João, a sabedoria divina, o Filho de Deus. Glorificar a Deus com o corpo, a alma e o espírito. Pilar parental, segundo São Mateus, o homem criado por Deus, o Filho do homem. Reconhecer a graça de Deus pelos ancestrais. Primeiro, pilar acadêmico. 1. Pilar acadêmico. Qualificação para o trabalho. Para facilitar o entendimento do que é realmente um conteúdo acadêmico e como ele deve ser para ajudar o processo educacional, vamos utilizar o seguinte exemplo. Embora seja rico em quantidade, por ser pobre em variedade, portanto, inadequado para ser a única fonte nutritiva de uma pessoa. Uma tonelada de arroz pode ser considerada muito cereal, mas como alimentação saudável, não pode ser entendido como muita comida. Por outro lado, se fosse, por exemplo, 200 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, 50 quilos de frango, 50 quilos de milho e assim por diante, até completar os mesmos 1000 quilos, aí sim, além de bastante, seria a abundância apropriada para produzir porções alimentares não só mais saudáveis, mas como também saborosas. O conceito de conteudismo na educação pressupõe a segunda estratégia ilustrada acima. Contudo, ao invés de trabalhar a amplitude e a profundidade das matérias, a exemplo do que seria um planejamento alimentar mais sábio e salutar, além de estar cheio do veneno, das ideologias e do relativismo, as páginas dos livros das escolas foram preenchidas com arroz em demasia, isto é, de assuntos que mal treinam para as provas dos vestibulares. Portanto, de modo algum produzem inteligência e muito menos sabedoria. Não ensinam a conseguir os bens materiais, nem como cuidar do corpo, muito menos da alma e do espírito. E sem essas virtudes, os sentidos se transformam em sentimentalismo perigoso. E sem força e disciplina, o filho enferruja e tudo se perde. Associado à qualificação para o trabalho, embora deva conter os temas que direcionam para a profissionalização, que pode acontecer por meio de um vestibular e, por consequência, através de uma faculdade, além de um conteúdo variado, amplo e profundo que produz o conhecimento de como as coisas funcionam, da perspectiva material dos sentidos e da dimensão humana do corpo, o conteúdo acadêmico deve ser verdadeiramente completo, pois, além do vestibular, também deve ajudar o educando a exercitar as virtudes básicas que tratam o respeito humano. Se for assim, a exemplo do que ensinou o Filho de Deus, o educando aprenderá a ter grandeza, disciplina e força para garimpar novos conhecimentos que, como ferro, são facilmente encontrados através de várias fontes eletrônicas e impressas, que também pode servir de ferramenta para completar esta formação. Embora seja considerado por muitos, especialmente para aqueles que só conhecem o objetivo constitucional que aponta para a qualificação para o trabalho e que, portanto, abordam com maior objetividade os temas relacionados ao vestibular, conforme já foi esclarecido no capítulo 7, que tratou do significado de cada atributo do conhecimento, o conteúdo acadêmico é como ferro. Embora muito procurada e importante para produzir as competências mais simples e elementares do saber humano, é o mais básico dos recursos educacionais. Por isso, é o mais fácil de encontrar, o mais barato e muitas vezes gratuito. Este entendimento é de grande valor para os pais educadores e seus educandos, pois muitos pensam que é possível encontrar algum material didático pronto e que seja completo. As famílias sempre perguntam: qual é o melhor material didático? Qual é o mais completo? Qual tem tudo? A resposta é: o material completo e perfeito
capaz de agradar a todas as famílias e corresponder por completo às expectativas e necessidades de qualquer educando, simplesmente não existe. Contudo, mais do que desejável, é altamente recomendável que seja produzidos pelos pais no homeschool. Considerando que o sistema educacional brasileiro tem claramente definido o conteúdo que deve estar contido em cada matéria de base curricular de cada etapa educacional, para que não corram o risco de construir um Frankenstein sem pé nem cabeça, é altamente recomendado que as famílias se firmem no roteiro e numa trilha de aprendizado bem estruturada e que contenha o índice das matérias que precisam ser estudadas a partir das apostilas e dos roteiros educacionais indicado pelo SAMHS, e aí sim, partindo de uma base firme e pré-definida, mesmo que não esteja indicado pelo sistema, a família é livre para construir o conteúdo complementar e edificar à sua maneira o castelo em seus filhos como preferirem, e, se seguirem as dicas propostas pelo plano de aprendizado individualizado, conseguir realizar esta preciosa missão será possível para qualquer família. Pilar filosófico. Exercício da cidadania. No século XVII, o célebre filósofo francês René Descartes queria alcançar o conhecimento absoluto e, na busca da verdade, concluiu: penso, logo existo. A filosofia é o estudo da verdade. Por isso, o conhecimento é o caminho, mas não o fim. Portanto, conhecer não basta. Ao invés de só saber fazer, que é a base do conteudismo puro e que deveria alimentar o aprendizado que compõe os atributos do pilar acadêmico. Mais que o desejo, mais que a necessidade, que a angústia de querer saber a resposta, a razão, a origem, o porquê fazer, o pilar filosófico provoca o despertar da verdadeira inteligência. Através de técnicas ou até de truques do jeito que tem sido ensinado nas escolas físicas, o conhecimento acadêmico pode ser decorado e a partir daí se tornar algo automático e funcionar sem o pensamento. Mas como a dinâmica deste sistema educacional é rasa, não produz raiz e se a mente perceber que não é mais útil, será facilmente esquecido. Por isso, saber pode ser considerado sinônimo de conhecer, mas se o estudante não compreende a razão por que faz e para que serve, mesmo que saiba fazer ou por meio de alguma técnica aprenda a memorizar, se não aprender a raciocinar, a buscar a verdade e a pensar, não será inteligente e muito menos estará no caminho de desenvolver a sabedoria e até o que aprendeu será perdido. Na dinâmica do conteúdo curricular que contém a base do conhecimento com o potencial de produzir a inteligência que pode levar à sabedoria, se não estivesse com o seu significado corrompido, o utilitarismo que se tornou sinônimo equivocado, que orienta a acelerar o aprendizado acadêmico a partir do estudo do resumo ou só daquilo que da perspectiva simplista foi considerado como o conteúdo útil para se aprender. Isto é, a matéria que para o contexto do vestibular é útil, por exemplo, pode mesmo até ser útil para este fim. Mas como um aluno não sabe a finalidade prática deste conhecimento, tipo de onde vieram e para que servem a raiz quadrada ou a tabela periódica, qual é a sua aplicação nas coisas da sua vida, pois isso o vestibular não pergunta. Pouco tempo depois da prova, este conhecimento será esquecido, porque na verdade nunca foi realmente aprendido, e não foi porque o educando nunca ficou sabendo para que aquele conhecimento realmente serve. Para piorar o desastre desta distorção do utilitarismo conivente, é que, de modo bem discreto e subliminar, o educando vai aprendendo que não só o conhecimento e as coisas podem ser tratadas como úteis, enquanto forem convenientes, mas quando a semente do egocentrismo interesseiro criam raízes e dão seus frutos,
O inverso da sabedoria cresce com a criança. Então o jovem começa a se edificar para ser um adulto que terá certeza de que tudo, inclusive a dignidade, a verdade, a honestidade, o caráter, a fidelidade, o respeito e até as pessoas como pais, avós, irmãos, esposas, filhos, amigos podem ser descartadas se para ele se tornarem inúteis. Embora não seja o suficiente para contemplar todas as dimensões do pilar filosófico e para suprir a educação com os recursos necessários para produzir a inteligência no nível que possa conduzir à sabedoria, o sentido correto do utilitarismo deveria justamente estimular a descoberta da utilidade das coisas, não da perspectiva da sua conveniência, mas sim da razão da sua existência, uma curiosidade que transcende, que faz pensar alto, a ponto de querer saber por que Deus fez assim. Antes de aprender alguma coisa, como a raiz quadrada ou a tabela periódica, por exemplo, ou de começar a estudar uma matéria tipo História e Geografia, deveria ser indispensável que fosse investido tempo, métodos e processos para que prioritariamente o educando no mínimo saiba o que é, de onde veio esta ciência, quais as suas razões, além dos seus benefícios e para que servem a tal raiz quadrada, a tabela periódica, História, Geografia e tudo mais que será aprendido, especialmente antes que aprenda. Sem entendimento, o estudar será a obediência cega, um cumprir tabela, uma obrigação de fazer, um desestímulo ao amor pelo conhecimento, o adormecer da curiosidade, será apenas um decorar automático e seguir em frente, mas que não levará muito à frente nem acima. Associado ao exercício da cidadania, como o próprio objetivo constitucional indica, o pilar filosófico convida o educando a compreender a dinâmica da sociedade para que, com o uso da sua inteligência que será desenvolvida e do entendimento da utilidade das coisas da perspectiva da existência e não da conveniência, consiga compreender o seu potencial colaborativo diante do que é comum ou comunitário. Assim, o jovem também começará a exercitar sua cidadania não só apoiado nos pobres recursos do pilar acadêmico, que são ferro e enferrujam, mas a partir do pilar filosófico que instiga o espírito a entender a razão do ser. Eleva o educando ao raciocínio do saber divino, do bom usar, pensar como Deus. Ao permitir-se ser conduzido e inspirado e acomungado os dons do Espírito Santo, que é quem ensina o conhecer, fé, o confiar, esperança e o amar, caridade, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que, purificado como prata no fogo das virtudes teologais, seja conformado à perfeição para ter a alegria de refletir a imagem do fundidor. Ao invés da ganância que seduz a se dar bem a qualquer custo, o pilar filosófico do aprendizado conduz à salutar ambição de ser o máximo, ou seja, nada menos do que aquilo para que foi feito, a poderosa, bela e perfeita imagem e a semelhança de Deus. Afinal, pela qualidade do trabalho que foi feito pelo corpo, é possível perceber muita coisa a respeito da qualidade da alma e do espírito da pessoa no momento que o trabalho foi feito. Infelizmente, nos métodos e processos das escolas físicas, especialmente no que diz respeito ao conteúdo do material didático utilizado por 100% delas, tanto públicas quanto privadas, inclusive as católicas e as demais de cunho religioso, aquilo que poderia arranhar as dimensões sem sequer alcançar o tótivis dos atributos e do nobre propósito do pilar filosófico, que remete ao objetivo constitucional da educação que aponta para o exercício da cidadania, aquilo que nas escolas, no lugar da filosofia, muitos chamam de pensamento crítico, foi reduzido ao veneno das ideologias, do viés político partidário, das opiniões, do sentimentalismo irracional e de toda espécie de relativismo que, ao invés de convidar para a busca da verdade, que é a semente da inteligência e a plataforma de lançamento da sabedoria, às custas das virtudes e do amor de Deus, tenta convencer que a verdade não existe, sem perceber a armadilha desta tola afirmação que indica que, se a verdade realmente não existisse, esta afirmação por si só seria uma grande mentira. Como já foi apresentado na introdução do capítulo 8 deste documento,
o fato de que a maioria dos pais que agora tem a nobre ousadia de assumir para si o compromisso de prover uma formação perfeita para os seus filhos por meio da educação domiciliar, quando os jovens estudou por meio de uma educação escolar incompleta, proveniente de um material didático que, além de ter sido produzido a partir de um conteudismo com parâmetros completamente equivocados, nunca tiveram acesso às dimensões do pilar filosófico explicado aqui e muito menos conheceu a verdadeira potência do pilar espiritual que será apresentado mais adiante. Para eles, os atributos do conhecimento listados e justificados até aqui simplesmente não existiam e, por isso, pode ser que tenham alguma dificuldade para entender que a inteligência e a sabedoria simplesmente não podem ser produzidas por meio de uma abordagem puramente acadêmica. E aí se reside o perigo de que, se não derem a devida importância e dedicação ao exercício da pedagogia destes dois pilares, além de fracassar com a educação perfeita que desejam e que está nas suas mãos e nos recursos recomendados pelo Homeschool do Instituto Ave Maria, considerando que, ao invés de ser um método educacional em que os pais ensinam os seus filhos, mas que na prática é um método educacional em que, apesar dos seus métodos e de conhecerem as suas limitações, os virtuosos pais que tiverem a coragem de estudar, pesquisar, aprender e, junto com os seus filhos, saborear a experiência de vê-los crescer, não só com vistas à qualificação para o trabalho e do exercício da cidadania, além do orgulho de testemunhar o desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões. Mais do que instruírem seus educandos com o mínimo e incerto conteúdo do material didático, dos métodos e dos processos que até então eram todo o pobre conteúdo que conheciam, por meio do homeschool, com seus filhos terão a oportunidade de receber a si mesmos a formação integral que vão ensinar. Pilar espiritual. Desenvolvimento da pessoa. Cabe destacar que não existe um material didático com conhecimento acadêmico completo, perfeito e capaz de agradar ou de suprir as necessidades ou as expectativas de todos os educandos e educadores do mundo. Contudo, como ferro, este conteúdo é muito abundante, barato e fácil de ser encontrado. De modo que uma das vantagens exclusivas da educação domiciliar é que, apesar da base curricular que precisa ser seguida para que a criança esteja em dia com o ensino regular que tem direito conforme estabelece o sistema educacional brasileiro, além de ser uma liberdade, é altamente recomendado que a família tenha o compromisso de complementar, expandir e aprofundar os temas contidos nas apostilas e cartilhas que estão disponibilizados para cumprir as trilhas de aprendizado do SAMHS, de modo que, além das fontes indicadas pelo Instituto Ave Maria, qualquer pai, mãe e até o educando podem e devem pesquisar em livros impressos que podem ser comprados em sebos, lojas físicas e virtuais e que também estão em aplicativos, plataformas e outras fontes gratuitas ou pagas na internet. No entanto, mais do que este ferro, que é incapaz de produzir a inteligência, é na prata do conteúdo filosófico que os educandos e educadores são convidados para transformar o pobre saber secular em verdadeiro pensar que vai transformar o conhecimento em entender e raciocinar, que naturalmente fará o aluno ousar pensar com a mente de Deus e ter a inteligência de desejar ser abrasado pelo fogo de uma sabedoria que o faça refletir o fundidor que o fez. Refletir o fundidor. Eis o ouro, o fim que deveria ser o início da educação. Poderia existir motivo maior ou mais nobre que este? Esta é a equivocada inversão de consequências por causas que banalizam e até ignoram as propriedades humanas, já que parece ser muito mais lógico e seguro conseguir um adequado exercício da cidadania a fim de produzir profissionais honestos e competentes para reinar nas coisas do mundo através da qualificação para o trabalho, partindo do desenvolvimento da pessoa em seu mais nobre e perfeito equilíbrio e compromisso espiritual com a vida terrena e depois eterna, em função de um relacionamento íntimo, verdadeiro, alinhado aos planos irrepreensíveis pensados para cada filho por seu Pai perfeito, aquele que também é o Senhor de todas as ciências e o Criador de todas as coisas. Enfim, que tipo de tolice seria rejeitar um plano perfeito, gratuito e personalizado pensado por um planejador dos planejadores assim? O fato é que este tipo de educação foi roubada do mundo.
negada para a maioria das pessoas que foram convencidas a acreditar que é possível deixar para aprender sobre Deus depois, que o material didático, por exemplo, não precisa ser muito cristão, dando a entender que conhecer o Pai, de onde vieram e para que foram feitos é secundário. Mas se desde o princípio é a vontade de Deus que sejamos a sua imagem e semelhança, por que não se apressar e não se dedicar a conhecer este Pai? Será possível sem ele aprender a reinar com justiça e sabedoria sobre todas as coisas criadas por ele? Sendo quem é, depois de ter feito todas as coisas, visíveis e invisíveis, em Gênesis 1:26 está explicado que, num ato de puro amor, Deus quis fazer o homem à sua imagem e semelhança, para que assim pudesse usufruir com dignidade de toda a sua glória. Então disse, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Sem precisar do homem, Deus não só o fez, mas sem que tivesse feito algo para merecer, o fez à sua imagem e semelhança para ser filho e para cuidar e participar de toda a glória da sua criação. E que tesouro maior a se cuidar para Deus que os filhos do homem, que também são dele? Seria sábio e digno cuidar dos filhos sem apontá-los para Deus, se o fato é que, em primeiro lugar, estes foram dados por ele. Pensa que você é dono de uma grande festa e quando vai cumprimentar seus convidados, ao invés de te receber com alegria, todos te deixam com as mãos no ar. Qual seria o seu entendimento a respeito destes convidados? Assim tem sido Deus na educação dos seus filhos. E se são ensinados assim quando ainda são crianças, como vão tratar o Criador e seus pais terrenos quando forem adultos? Mesmo um sistema educacional escolar que aboliu a verdadeira formação espiritual cristã dos seus pilares pedagógicos e que se apoia exclusivamente na areia movediça de um conhecimento acadêmico preenchido por um conteudismo e um utilitarismo completamente equivocados por vezes e até se confunde com algum tipo de filosofia deturpada por toda espécie de relativismo, de ideologias e de palpites. Que, por fim, não dá a devida importância à necessidade de produzir a inteligência e que jamais tocará na sabedoria, e que, apesar de todo este drama, ainda assim acredita que é possível estimular o desenvolvimento da pessoa para que pratique com dignidade e com honestidade o exercício da cidadania, e por isso empenha todos os esforços escolares para que seus alunos algum dia produzam algum tipo de qualificação para o trabalho, como se fosse este o único objetivo exigido pelo artigo 205 da Constituição Federal. Consegue compreender que para que a qualidade possa ser aferida no trabalho, é imprescindível que o futuro trabalhador conheça não só a empresa, mas se quiser continuar empregado e realmente estiver interessado em ganhar dinheiro, terá que estar comprometido com o sucesso do negócio que paga o seu salário. Ou seja, convém que estude os planos do negócio e os objetivos que norteiam os pensamentos do fundador, pois a lógica indica que, se fizer isso, além de contribuir com a prosperidade do empreendimento, há uma boa probabilidade de que também colha para si os frutos do reconhecimento e das promoções que vão demonstrar sua fidelidade ao dono, materialmente demonstradas não só nos conhecimentos, mas nas habilidades e atitudes quanto ao empenho para que as metas fossem atingidas. Enfim, se é impossível cuidar bem das coisas de um chefe terreno, se não for do jeito dele, que erro seria cuidar dos filhos desse chefe eterno se não for para ele e do jeito dele? Se o respeito humano e o conhecimento das coisas e daquilo que é importante da perspectiva do chefe terreno são indispensáveis para que se consiga crescer e prosperar nas coisas dele. Por que seria diferente para crescer e prosperar nas coisas de Deus, já que, no fim das contas, tudo na terra e no céu, inclusive o chefe terreno, são dele?
pilar parental. A base da sociedade. Pilar parental, família, a base da sociedade. Segundo o artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade. Portanto, o pilar parental é aquele que faz com que o homeschool aconteça, ou seja, pai e mãe ou responsáveis, que devido à autoridade dada por Deus, conforme está documentado no 4º mandamento, não só são os mais dignos professores que um aluno pode ter, mas que indiscutivelmente são os únicos mestres verdadeiramente comprometidos e preocupados com o desenvolvimento integral do aprendiz. E por isso, os únicos que realmente são capazes de compreender em detalhes as mínimas dificuldades e limitações de aprendizado e ter a disposição e a dedicação espontânea para promover os ajustes e adequações que forem necessárias para que um pai, ou seja, um plano de aprendizado individualizado, aconteça e ajude a garantir a formação completa que não só é um direito da criança, mas aquela que ela deve receber para que seja o adulto completo, próspero e feliz que todo bom pai deseja para um filho. Sobre a capacidade de um pai ou da mãe para ensinar as matérias aos filhos, convém lembrar que no método homeschool, a menor parte da atividade de educar é o processo de transmitir conteúdo, ou de ser uma espécie de mago que ensine truques para que o aprendiz consiga fazer uma prova. Mas acima disso, cabe aos pais educadores exercerem seu papel de mestres e de modelo de ser humano, que apesar de seus defeitos e limitações que são conhecidos pelos filhos, como deve ser, estão dispostos a dar o exemplo de esforço, de dedicação e de superação para executar e direcionar as rotinas do SANHS, que foram pensadas para criar no educando não só uma mão de obra automatizada, sujeita a suprir possíveis demandas profissionais de mercados futuros que podem não acontecer, mas sim de formar hábitos que vão contribuir para edificar um ser humano disciplinado, pesquisador, pensante, autodidata, inteiro, embora humilde, capaz de ser senhor de si mesmo e para enfrentar de modo corajoso, racional, responsável, honesto e exemplar todas as situações e ambientes da vida. Assim, aos pais educadores, caberá a simples e também agradável tarefa de manter uma rotina e disciplina para que, junto com as crianças e jovens, deem um exemplo e aprendam a estudar o material didático, interpretá-lo e ensiná-lo, ou seja, ao invés de um obstáculo, será um trabalho em equipe. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. São Mateus 7,77. Ao contrário do que muitos imaginam, em geral as famílias educadoras têm uma disciplina, um comprometimento, uma rotina de estudo e uma organização de vida muito superior à maioria dos pais que educam seus filhos nas escolas físicas. Contudo, quando utilizam com inteligência e com responsabilidade o SANHS, percebem que por meio das trilhas de aprendizado, que são estruturadas com um calendário e com conteúdo educacional da base curricular do material didático, fica bem mais simples executar, monitorar, medir e ajustar com clareza, previsibilidade, uniformidade, constância e, se necessário, de demonstrar que o cronograma diário das aulas estão sendo cumpridos e a evolução do aprendizado está acontecendo. No artigo 205 da Constituição Federal, está escrito que a educação é um direito de todos, mas também está claro que é dever da família promovê-lo com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Com relação à base curricular do material didático utilizado pelo SANHS, com exceção da malícia, das ideologias e do relativismo que estão nos livros utilizados pelas escolas físicas, mas que não são obrigatórios e nem desejados pela maior parte das famílias nem no Brasil e nem em qualquer lugar do mundo. Naturalmente, o pilar acadêmico utilizado no homeschool do Instituto Ave Maria contém as matérias e o respectivo conteúdo que são próprios para cada etapa educacional do ensino regular, conforme estabelece o sistema educacional brasileiro. Mas também contempla os pilares filosófico e espiritual, que, embora inexistam ou estejam corrompidos no método educacional escolar, se utilizados de forma correta, serão indispensáveis para transcender o conhecimento secular, para conduzir o educando pelo caminho da inteligência, para que consiga se equilibrar nos firmes passos da sabedoria.
Considerando os 3 objetivos constitucionais do artigo 205, por ser a única educação verdadeiramente personalizada dos pais com seus filhos, o fato é que o homeschool também é o único método educacional realmente capaz de realizar as 3 dimensões da formação exigidas pelo texto constitucional. Objetivo constitucional: indivíduo, sociedade, profissão. Dimensão do conhecimento: espiritual, filosófico, acadêmico. Potencial do aprendizado: sabedoria, inteligência, conhecimento. Objetivo do aprendizado: vocacional, utilitarista, conteudista. Potencial da dimensão: transcendental, comunitário, material. Dimensão humana: alma, espírito, corpo. Virtudes desejadas: virtudes cardinais, virtudes teológicas, virtudes humanas. Objetivo da formação: vontade, razão, sentidos. Objetivo divino: Pai, Espírito Santo, Filho. Valor do aprendizado: ouro, prata, ferro. Percepção social: como sou profundidade, como me vejo altura, como me vem largura. Atitude parental: exemplo, ambição, disciplina. Por isso, além do SAM-HS, o Instituto Ave Maria também desenvolveu o PAI, de modo que, através do seu esforço e exemplo de vida, os pais consigam prover todas as dimensões do conhecimento que são indispensáveis para preparar o desenvolvimento da pessoa, para que, de modo honesto e virtuoso, seus alunos realizem o exercício da cidadania não só com a intenção de usufruir dos recursos da sociedade, mas para que colabore com ela por meio de uma equilibrada ambição que é a força saudável e inteligente que estimula o educando a aprimorar as competências que são necessárias para uma boa qualificação para o trabalho. Como tudo de bom na vida só pode acontecer a partir de uma disciplina ensinada, também é a partir deste exemplo dos pais que a família será capaz de manter uma rotina estável para estudar o projeto pedagógico e aplicar as estratégias educacionais contidas no SAM-HS, a fim de conduzir a educação num caminho correto da formação completa, que naturalmente sempre deveria partir do pilar espiritual, que é o ouro, para assim estimular a sabedoria, de modo que, ao passar pelo pilar filosófico, que é a prata, que produz a inteligência, que alimentará as jovens mentes expandidas dos alunos com um básico conhecimento acadêmico, que apesar de ser o ferro, barato e fácil de ser encontrado, poderá ser sabiamente garimpado e manuseado pelos inteligentes e habilidosos aprendizes, de modo que, mais que prosperar no trabalho, como cidadão e como pessoa, fará com que se tornem homens e mulheres corretamente alinhados com as preferências e convicções pedagógicas, morais, filosóficas, científicas, culturais, empreendedoras, profissionais, religiosas e sociais da família. E justamente por causa do vínculo afetivo que o professor e aluno, que neste modelo de educação clássica são os próprios pais com seus filhos, mais que pessoas inteiras, estarão se conformando para ser nada menos que Cristos, dignos de Deus, conforme sonhou o coração dele no início da criação. Os santos foram, são e serão sempre os maiores benfeitores da sociedade humana, como também os modelos mais perfeitos em todas as classes e profissões, desde o camponês simples e rude até o sábio e letrado, desde o humilde artista até o general do exército, desde o particular pai da família até o monarca, chefe de povos e nações, desde as simples donzelas e esposas do lar doméstico até as rainhas e imperatrizes. Papa Pio XI, 31/12 de 1929, encíclica Divini Ilius Magistri. Assim, mais do que vencer nas coisas do mundo, para que os pais terrenos não se esqueçam de quem são filhos, com o apoio do Pai Eterno e a imagem e semelhança dele, prosperem em tudo,
foi que o Instituto Ave Maria quis chamar de pai o plano de aprendizado individualizado, de modo que, a exemplo do que aconteceu com a Sagrada Família do Nosso Senhor, mais longe de fazer apologia a algo que se assemelhe à triste ideia da teologia da prosperidade, que, como senhores de suas famílias, por meio de uma educação perfeita e a partir do pilar parental, pai, mãe ou responsável, edifiquem o corpo, a alma e o espírito de suas crianças e com elas jamais se esqueçam que aos que põem as mãos no arado da sua obra santificadora e recebem com alegria a doce cruz da paternidade, embora nunca prometido facilidades e privilégios, Deus sempre garantiu a força, as virtudes, os dons e a graça necessários para preservar, prevalecer e refletir a imagem e a semelhança do seu Filho. E assim serem um Cristo, cidadão do céu no mundo, para realizar o seu reino aqui, como fazem os anjos e os santos no céu. Principais procedimentos pedagógicos do homeschool. O educador e a aula. A palavra aluno significa sem luz e, no caso de qualquer jovem estudante, quer dizer sem conhecimento. Portanto, um professor jamais pode dizer que o aluno e ele são iguais, pois se for assim, como alguém sem luz poderia ser iluminado por um mestre que pode ser até mesmo menor que o aprendiz? Outro equívoco grave na pedagogia de alguns sistemas de ensino que tem encorajado pessoas inaptas a tratarem palpites e opiniões como se fossem algum tipo de perspectiva relativa a alguma dimensão misteriosa de uma verdade, que para muitos não existe. É a confusão que fazem muitos educadores, especialmente nas escolas físicas, ao tratarem o conhecimento filosófico da educação básica como se fosse sinônimo do pensamento crítico, uma vez que o primeiro caso conduz ao desenvolvimento da inteligência que irá iluminar o caminho da sabedoria do aluno, que ainda não tem a luz, enquanto o segundo, que nem deveria existir na educação básica, pressupõe alguém que já é sábio, portanto, senhor da prudência, da temperança, da justiça e da fortaleza, e se fosse assim, já seria detentor das virtudes teológicas, portanto já teria a luz e por isso não seria mais um aluno do ensino regular. A partir deste simples entendimento, é possível dizer que não só em casa, mas na escola ou em qualquer lugar, embora seja coisa muito séria, uma aula nada mais deveria ser do que a dinâmica de ajudar o aluno a entender, exercitar e aprender o que está escrito no livro ou no material didático escolhido por pessoa confiável, além de prover pelo menos a base curricular do conhecimento acadêmico compatível com a etapa educacional que precisa ser estudada. Estas fontes devem ter conteúdo livre de malícia, de relativismo e de ideologias. Qualquer coisa que não esteja no livro ou em fonte criteriosamente escolhida por pessoa competente, mesmo que estejam na cabeça de educador idôneo, mais do que assunto irrelevante para o objetivo educacional planejado, poderá ser achismo ou coisa pior, e pode incorrer no risco de ser alguma forma de doutrinação ou veneno que distorce a verdade e transforma a ideia em ideologia. E se isso acontecer, ao invés de lançar luz sobre os alunos, partindo de uma base curricular ou conteúdo complementar equivocados, o educador conduzirá o jovem aprendiz às trevas. A dinâmica da aula. Os bons professores de antigamente começavam a aula com a seguinte frase: "Crianças, abram um livro na página tal." Em seguida, mandava alguém ler o primeiro parágrafo, sabendo que o professor ia pedir para alguém, especialmente os mais distraídos, explicarem o texto ou continuar a leitura. Para não passar vergonha diante da sala, a maioria dos alunos ficavam em alerta e prestavam total atenção tanto na leitura quanto nas explicações dos colegas. Ao invés de tentar ser um showman e sem devaneios, ao mestre cabia apenas o sábio, honesto e responsável papel de enriquecer o entendimento da matéria estudada, sem fugir ao que estava estritamente escrito no livro. Consequência: como a responsabilidade de ensinar não era do professor, e sim dos alunos que deveriam se esforçar para aprender, diferente do grande número de analfabetos funcionais que saem das escolas e até mesmo das universidades atuais, os estudantes daquela época desenvolviam, desde as primeiras etapas educacionais, a fluência na leitura,
a arte do silêncio, do respeito, da concentração e, finalmente, a capacidade de entendimento e interpretação dos textos, do raciocínio lógico e da solução de problemas. Modo similar, trabalham os pais educadores do homeschool. Primeiro, começam lendo o conteúdo da aula do dia e explicam para o filho. Com o tempo, começam a ler e pedir para o filho explicar. De repente, os filhos já estão lendo sozinhos e explicando para os pais o que está escrito no livro e entendendo o que deve ser feito. A evolução deste processo indica que o aluno está aprimorando suas habilidades de concentração, de raciocínio lógico, de criatividade e de interpretação, e com a ajuda dos pais, se tornará um ser humano cada vez mais disciplinado, pesquisador, pensante, autodidata e inteiro. Videoaula. A ineficácia primária da aula gravada para o homeschool. Com relação ao homeschool, em 100% dos casos, a experiência mostrou que, para os filhos, considerando o caráter ativo do aprendizado, que convida a aprender ler, lendo, escrever, escrevendo, calcular, calculando e assim por diante, uma aula gravada coloca o aluno no polo passivo e o induz a priorizar os vídeos de modo que raramente lerá livros, isto é, o homeschool que tem este tipo de vídeo como parte do procedimento e da rotina educacional diária, faz com que os alunos pensem que a responsabilidade dos estudos não é dele e que deve se esforçar para aprender, mas de recursos externos que nunca serão suficientes para que ele aprenda. E para os pais, estes ficam tentados em abdicar da educação dos filhos para os recursos ou para os agentes externos. Aí, deixam de acompanhar a evolução do aprendizado e, sem o controle, o homeschool se torna um desastre. O sonho vira pesadelo. 4. Vantagem pedagógica dos pais educadores no homeschool. Podemos afirmar que no método homeschool, os pais educadores e filhos estudantes estão sempre alinhados com relação ao que está sendo aprendido, e sendo individual, é verdadeiramente um ensino personalizado, que, embora também parta da linguagem escrita e falada, passando pela matemática, línguas e ciências, transcende o acadêmico para o empreendedor, o profissional, o religioso e o integral, fazendo de ocasiões corriqueiras como preparar uma comida, fazer um churrasco, um bolo, arrumar uma casa, ajudar nas compras, descarregar o carro, realizar um passeio, uma caminhada, uma ida ao museu, sejam sempre oportunidades para aprender. Pois, mais que professores divididos com vários alunos, os pais são modelos de virtude que, além de autoridade parental, têm um vínculo afetivo que é a marca registrada da educação clássica e por isso são os únicos com a verdadeira capacidade de conhecer em profundidade cada filho e assim tratá-los de modo individual e pessoal, dirigindo-os por meio de uma educação que não é conteudista nem utilitarista e sem os riscos ideológicos e doutrinários que poderiam acontecer fora de casa. Portanto, além de produzir economias diretas e indiretas relativas à mensalidade escolar, ao material didático, aos uniformes, ao transporte, às férias, à produtividade, à socialização, à qualidade de ensino e de vida, à segurança, ao ritmo, ao mérito, ao foco, ao tempo, à prática, ao amadurecimento, à proteção e às relações emocionais, é um modelo de educação produtivo e eficaz, que é aplicado sem as perdas de tempo, dos deslocamentos, dos intervalos, das esperas e das limitações de suporte individualizado e as restrições de produtividade às quais são reféns os métodos e os processos educacionais das escolas físicas, pode-se afirmar que, justamente por ser um método de formação realizado pelos pais com os próprios filhos, o homeschool é o único sistema de ensino verdadeiramente completo e personalizado, bom para toda a família e para qualquer família. A liberdade educacional e o conteúdo curricular. Convém lembrar que, com relação à educação, o direito do filho é o acesso à base curricular mínima recomendada pelo sistema educacional brasileiro. E seja na escola ou no homeschool, é dever da família garantir este direito mínimo dos seus educandos.
Contudo, sem perder o foco do currículo e das trilhas de aprendizados básicas. Diferente do que realmente acontece nas escolas, no homeschool os pais são livres para aprofundar nos temas e também para explorar conteúdos complementares a partir da base curricular que está sendo estudada na respectiva etapa educacional da criança ou do jovem, a qual foi estruturada em função de sua idade. Pode-se dizer que esta sim é a verdadeira liberdade educacional, onde mais que um direito dos pais em expandir o aprendizado dos filhos, esta seria uma atitude altamente recomendável, onde os pais e filhos teriam a oportunidade de juntos descobrirem e explorarem novas fontes seguras do conhecimento e assim formar hábitos que vão contribuir para edificar um ser humano disciplinado, pesquisador, pensante, autodidata, inteiro e, embora humilde, capaz de ser o senhor de si mesmo e de enfrentar de modo corajoso, racional e responsável todas as situações e ambientes da vida. Além dos próprios conhecimentos e habilidades e dos métodos e processos disponibilizados pelo sistema Ave Maria Homeschool, para estas necessidades ou dificuldades pontuais quanto à educação de seus filhos, os pais podem recorrer a infinitas fontes gratuitas de pesquisa e de conhecimento disponíveis na internet, como, por exemplo, Khan Academy, Seneca, Wikipédia, YouTube, Google. Aplicativos educacionais, dentre outras fontes eletrônicas e impressas que também podem ser compradas. O fato é que depois que pais e filhos aprendem a separar o joio do trigo, ou seja, as más e as boas fontes de conhecimento secular, facilmente vão encontrar alguém dando uma super aula grátis sobre qualquer assunto. A capacidade dos pais educarem seus próprios filhos. Se considerarem a quantidade de lições de casas diárias e os trabalhos escolares que já fizeram junto com os filhos, os pais vão perceber que sempre praticaram o homeschool. A diferença é que seguem a cartilha do professor e da escola, de modo que fora do homeschool e sem qualquer garantia de qualidade na formação dos filhos, desperdiçam muito mais tempo, dinheiro e qualidade de vida com a educação do que seria realmente necessário. Portanto, adequar a rotina da família para o método homeschool, aprender a estudar o material didático junto com as crianças, interpretá-lo e ensiná-lo é um obstáculo muito menor do que os que já foram superados em outros momentos e desafios no trabalho ou em qualquer lugar da vida de qualquer pai ou mãe. É mais ou menos igual andar de bicicleta, ou quando alguém começa em um novo emprego, ou quando é convidado a receber uma promoção no trabalho. Na grande maioria das vezes, a pessoa não se sente apta ao novo desafio, fica com medo e pode até achar que será impossível, mas a experiência costuma ensinar que, embora este sentimento de não ser capaz ou de não estar pronto seja real, a maturidade de avaliar os benefícios sempre ajuda a entender que o esforço vale a pena e, se o desafio for encarado com coragem e sabedoria, as pessoas costumam dar um jeito para fazer dar certo. O material didático, o plano e a execução. Muitos pais pensam que basta encontrar um material didático com conteúdo curricular compatível com a idade e com a etapa educacional da criança e que este tenha uma linha editorial coerente com a evolução sequencial dos temas estudados e, se estiver alinhado com os valores da família, melhor ainda. Contudo, embora isto seja importante, costuma-se dizer que este é o primeiro passo ou que o material didático contém a teoria do homeschool, pois a experiência mostra que geralmente os planos fracassam não por causa da teoria, mas sim por causa da implantação prática e do controle sobre a rotina. Por isso é necessário sistematizar outros pontos da organização, tais como calendário com cronograma diário das aulas, rotina de estudo diário planejada com as páginas e com as atividades a aplicar com a criança, assim como um sistema de validação do aprendizado diário e bimestral daquilo que foi estudado em cada matéria. Sem estes itens, embora tenham os livros, pais e filhos já estarão mais tempo tentando descobrir ou lembrar quais são as páginas que deverão estudar do que efetivamente estudando em cada hora e dia da semana. E por fim, sem um sistema de controle e de validação, não conseguirão ter certeza de que o que foi estudado realmente foi aprendido pelo educando, e isto será o caos.
Outro ponto importante sobre o calendário e sobre a rotina é o equilíbrio, a harmonia e a complementariedade entre as matérias, pois é da natureza humana que as pessoas se dediquem mais para fazer e para estudar aquilo que mais gostam e fiquem postergando, isto é, deixando para depois as atividades e as matérias que têm menor afinidade ou maior dificuldade, e este que já é um grande risco para os estudos em qualquer escola física, também será grave para o homeschool, pois sem a disciplina de um bom método, não é incomum que as crianças concluam rapidamente algumas matérias e jamais consigam completar e até mesmo iniciar os conteúdos das matérias que menos gostam ou que tenham maior dificuldade. A base curricular e a segurança legal do homeschool. Sobre isso, já foi explicado que, da perspectiva do conhecimento acadêmico, o conteúdo que vai ser estudado deve ser, no mínimo, aquele que a criança tem direito segundo a base curricular do sistema educacional brasileiro. Contudo, não é possível afirmar que, se conseguirem prover esta base, a família estará legalmente segura, pois do mesmo jeito que as escolas físicas têm que realizar uma série de procedimentos e guardar vários tipos de registros operacionais a fim de provar para as autoridades educacionais que estão desenvolvendo adequadamente a base curricular do sistema educacional brasileiro, garantido pela Constituição Federal, pelo ECA e pelo LDBE e demais leis relacionadas ao direito educacional da criança e do jovem, é possível entender que também no homeschool a questão não é só o que se faz, mas como você prova que está fazendo tudo certo, pois sem um sistema de registro e de guarda das evidências de estudo diário, sem trilhas de cada passo de ensino em cada matéria com um demonstrativo da evolução do aprendizado e sem um sistema completo de avaliação, de registro e de guarda, pode ser que mesmo que pensem que estão fazendo tudo certo, ainda assim os pais não terão toda a segurança de aprendizado que precisam e sem isso, além do incalculável prejuízo que poderão estar causando na formação dos filhos, também não terão os elementos necessários para provar a segurança legal necessária para que eventuais fiscalizadores sejam eles bem ou mal intencionados. Portanto, se não tiverem toda uma organização, não conseguirão demonstrar que seus filhos não estão na condição de abandono intelectual, coisa que sem um sistema de controle e de apoio, os próprios pais não terão certeza de que estão fazendo a coisa certa. Enfim, pode-se dizer que, por necessidade educacional, as famílias precisam conseguir proporcionar para os seus filhos a devida segurança de aprendizado. E que, por se tratar de um direito da criança e do adolescente, é imperativo para os pais educadores a respectiva segurança legal, especialmente quanto ao risco de serem acusados de submeter seus educandos à condição de abandono intelectual e dentre outras coisas importantes. Este foi um dos pontos importantes que o Instituto Ave Maria levou em consideração para desenvolver o sistema Ave Maria Homeschool, que também é chamado pela sigla SAM-HS. Além de escolher um material didático completo da perspectiva acadêmica, filosófica e espiritual, que é livre de ideologias, que está no mercado desde 2013 e que já foi e ainda é utilizado por milhares de famílias homeschoolers, ao desenvolver o SAM-HS, o Instituto Ave Maria estruturou toda a metodologia educacional considerando os critérios de plano pedagógico, cadastro, trilhas de aprendizado, registros e guarda de históricos e um sistema completo de avaliação com boletins de nota e certificação, de modo que ao incorporar e implementar a metodologia, além de conseguir prover o aprendizado dos filhos, as famílias também conseguem se apropriar de todos os benefícios do método homeschool e, se quiserem, também conseguirão repensar e reorganizar suas vidas a fim de ter uma existência mais inteligente, mais produtiva, econômica, eficaz, harmônica e muito mais feliz. A liberdade educacional do homeschool. Algumas pessoas podem pensar que com todos estes processos, o SAM-HS estaria escolarizando o homeschool ou impondo algum tipo de limite para a liberdade educacional das famílias. Mas de modo algum, isso é possível, pois em primeiro lugar, a ideia principal do SAM-HS é ajudar os pais a não correrem o risco de cair na tentação de praticar a libertinagem com a educação,
Por isso, a disciplina, o equilíbrio, a rotina do calendário educacional, as avaliações e tudo foi pensado visando garantir a segurança de aprendizado, que é importante para que as crianças realmente aprendam e, se for assim, consequentemente terão a tão necessária segurança legal. Sem essas coisas, o homeschool pode fracassar. E se isso acontecer, além do desastre com a formação dos filhos, os pais ainda poderão ser acusados de abandono intelectual e, por consequência, poderão perder o direito de educar os seus filhos em casa e, como consequência disso, serão forçados a retornar com eles para uma escola física. Parece uma pena simples, mas tendo em vista os infinitos benefícios educacionais, emocionais e até materiais da educação domiciliar, geralmente as famílias, pais e filhos, se apaixonam pelo homeschool. E por esta razão, uma condenação como esta de voltar com suas crianças para a escola física, na maioria das vezes é vista como um grande castigo, um desastre, um retrocesso na vida de todos os membros da família. A previsibilidade, a uniformidade, a segurança de aprendizado. Além do calendário, da rotina e dos controles, outro ponto sobre a importância do planejamento no homeschool é a necessidade indispensável de equilíbrio, harmonia e complementariedade entre as matérias, pois é natural que as pessoas gostem mais de estudar algumas coisas e não gostem ou até odeiem outras. E se isso já pode ser perigoso para qualquer área da vida, é ainda mais grave no caso dos estudos, especialmente para o homeschool, já que o cumprimento de uma grade curricular compatível com a idade e com a etapa educacional do educando é obrigatória para a segurança de aprendizado e, consequentemente, para a segurança legal. Por isso, o SAN-HS ajuda a família a realizar com relativa facilidade as matérias que têm maior afinidade e garante que nas disciplinas que têm maior dificuldade ou que menos gostam, estas sejam cumpridas dentro do cronograma diário, mensal e anual, de modo que, ao efetivar 100% do conteúdo programático da etapa educacional que deve ser aprendido, os pais conseguem fazer com que os seus filhos se desenvolvam também e até mesmo de modo melhor que os alunos de todas as escolas físicas, públicas ou privadas do mercado. A rotina educacional do homeschool no período de adaptação. Com relação à apostila 1 de 10, em todas as etapas educacionais, cabe destacar que em todos os sistemas de ensino, escolar ou não, o primeiro mês é bem básico, ou seja, muito conceitual, pois as crianças estão iniciando o ano letivo. E no caso do homeschool, os pais também. Por isso, o material não vai tão fundo nas matérias seculares e foca principalmente na parte filosófica e espiritual, que pode ser apoiada em textos bíblicos, na biografia de pessoas de vida exemplar ou até mesmo na sabedoria da patrística, dos doutores e do magistério da igreja, que são referências importantes para estimular e fortalecer a potência do educando e também do educador. Sobre o projeto pedagógico, conforme sempre explicamos na reunião que todas as famílias têm que participar antes de fazer a matrícula, o Instituto Ave Maria destaca que o projeto pedagógico contempla uma educação centrada em Cristo, que é o Senhor de todas as ciências, conforme está no site www.avemariahomeschool.com.br e transcrito abaixo. Educação de verdade segundo a verdade. Pois, sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a verdade e o Senhor de todas as ciências, e considerando a frágil e passageira condição do corpo humano comparado à natureza eterna da alma, é fácil compreender que prosperar sem Cristo é fracassar. Portanto, viver e fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, faz com que a vida não seja uma morte, mas o seguro caminho para o sucesso em todas as áreas da existência humana, de pais e filhos neste mundo e além dele. Durante o período de adaptação, a família não precisa ficar apressada para entrar fundo nas matérias e de modo algum deve pular a parte das orações e das explicações filosóficas. Na verdade, esta é a parte mais importante, pois é a que vai ajudar o educando a aprender a se concentrar, meditar para começar a reaprender como estudar e pensar, que é muito mais que cumprir uma tabela ou um cronograma conteudista e utilitarista no contexto errado que as famílias aprenderam nas escolas físicas.
Para finalizar este capítulo 10, segue uma pequena reflexão para aprender e ensinar. Sempre peça a Deus joelhos fortes, pois não há homem maior que aquele que está com as pernas dobradas no chão diante do Senhor. Nunca se esqueça que o maior de todos os homens não é o mais implacável, mas sim aquele, como Cristo, tem a inteligência de preferir os melhores planos que só podem vir de Deus, e por isso não escolhe ser respeitado por todos, tão somente por aqueles que são dignos dele. Nunca existirá uma educação que é religiosa demais, pois jamais existirá entendimento espiritual suficiente capaz de corresponder com dignidade à amizade, o respeito, a fidelidade, o zelo e o amor, dado gratuitamente e sistematicamente renovado por Deus, apesar das ofensas, das indiferenças e da ingratidão do homem com ele. Se você não concorda com estas afirmações, significa que elas estão corretas. Pois aquele que te criou sem a tua ajuda, não te salvará sem o teu consentimento. Ou, se preferir, Deus te criou sem ti, não te salvará sem ti. Santo Agostinho, século IV depois de Cristo. Obrigado. Instituto Ave Maria Homeschool. Educação perfeita que todo filho merece. Educação de verdade segundo a verdade. avemariahomeschool.com.br